O Naruto possui uma série de jutsus poderosos, o Clone das Sombras, o Rasengan, o famoso Jutsu Sexy e o Rasen Shuriken, por exemplo. Mas todos concordamos que o maior poder do Naruto é o Te Pego na Conversa. Isso porque o nosso querido protagonista, muitas vezes ao longo da série, conseguia acabar com os conflitos não na base da luta, mas na base da lábia. Os seus discursos eram sempre muito persuasivos e faziam o vilão repensar as suas ações e os seus propósitos. E então fica a questão: como os discursos do Naruto eram tão eficazes? Salve galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo. E então, como o Naruto conseguia fazer discursos tão eficazes, tão persuasivos? Refletindo sobre isso, eu cheguei à conclusão de que o Naruto leu Aristóteles. Aristóteles, filósofo da antiguidade, foi um dos primeiros a se dedicar ao estudo do discurso. E para o Aristóteles, o estudo da retórica, da arte da comunicação, deveria ser feito para que nós pudéssemos compreender os meios de persuasão, saber diferenciá-los para melhor compreendê-los. E aí então, dentro de toda uma sistematização complexa que ele faz, ele começa a discernir os tais meios de persuasão. Acompanhem comigo. Explica Aristóteles. As provas de persuasão fornecidas pelo discurso são de 3 espécies. Umas residem no caráter moral do orador, outras no modo como se dispõe o ouvinte e outras no próprio discurso, pelo que se demonstra ou parece demonstrar. Então, Aristóteles fala sobre 3 diferentes meios de persuasão. O primeiro seria a persuasão pelo ethos, quando o discurso é proferido de tal maneira que o orador transmite ser digno de fé. É a impressão de confiança que o orador passa àqueles que estão ouvindo ele. O caráter daquele que fala, então, deve transmitir honestidade e dignidade. O orador deve preencher as condições mínimas de credibilidade, mostrar-se sensato e sincero. Notem que o Naruto dominou muito bem esses elementos. Dono de um caráter singular, sempre muito honesto e sincero, o Naruto transmitia credibilidade ao falar. Então, este é um elemento extremamente importante. Acompanhem ainda o que diz um importante filósofo da retórica acerca do ethos, esse primeiro meio de persuasão. Note-se que ethos é um termo moral, ético, e que é definido como o caráter moral que o orador deve parecer ter, mesmo que não o tenha deveras. O fato de alguém parecer sincero, sensato e simpático sem o ser é moralmente constrangedor. No entanto, ser tudo isso sem saber parecer não é menos constrangedor, pois assim as melhores causas estão fadadas ao fracasso. O segundo elemento a ser dominado é o pathos. O pathos é constituído pelos sentimentos, paixões, emoções que o orador, com seu discurso, busca despertar nos seus espectadores. O orador tem que se adaptar ao caráter psicológico dos diferentes públicos para persuadir. Diz Aristóteles: persuade-se pela disposição dos ouvintes, quando estes são levados a sentir emoção por meio do discurso. Tá aí mais um elemento que o Naruto dominou muito bem para fazer o seu discurso no jutsu ser muito eficiente, né? Então, o ethos diz respeito ao orador e o pathos ao auditório. Mas não para por aí. Vamos falar agora sobre o terceiro elemento apresentado por Aristóteles, que é o logos. Essa é a parte mais importante, por assim dizer, da oratória, porque diz respeito ao discurso propriamente dito. Envolve raciocínio lógico e persuasivo, a utilização dos argumentos e das provas para dar sustentação ao que se defende. As premissas do orador devem ser lógicas e ordenadas, devem se basear na verdade, de modo a que se demonstre a necessidade do público seguir as suas teses. Percebam como o Naruto, embora não fosse lá o cara mais inteligente, mais analítico da aldeia, sempre conseguia trazer bons argumentos e provas em seu discurso. Tudo isso combinado com o seu caráter, a sua honestidade, a sua transparência, somada ainda à sua capacidade de trazer emoção
ao espectador. Foi então lendo Aristóteles que o Naruto conseguiu conhecer e perceber a importância de dominar esses 3 elementos para conseguir aí derrotar os seus oponentes só na base da conversa. Bom pessoal, então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito para acompanhar os nossos próximos vídeos e aprender um pouco mais com o seu anime preferido.